A medicina baseada em evidências é uma abordagem da prática médica que se baseia na integração das melhores evidências científicas disponíveis com a experiência clínica do profissional de saúde e valores e preferências do paciente. Levando em consideração essa pequena introdução, a gente vai analisar hoje a questão 14 do Revalida. Nela, fala de uma paciente de 49 anos que sofre de sintomas de menopausa cirúrgica por ter feito uma esterectomia e foram encontrados focos de endometriose no peritônio. Ele queria saber a conduta mais indicada. E para a gente saber a conduta mais indicada, a gente tem que levar em base a medicina baseada em evidências. A gente tem que verificar se há estudos que corroboram com essa afirmação. Eles estão falando que a alternativa D, um tratamento hormonal combinado, ele tem que ser aplicado considerando que a paciente apresentou um quadro de endometriose. E é nisso que a gente vai analisar. Vamos dar uma olhada em estudos que saíram exatamente com pacientes com essas características. E eu estou colocando esse site aqui primeiro porque ele fala desse estudo de 2002. E ele vai ser base de alguns outros estudos que eu vou analisar mais para frente. Só que nesse estudo, ele mesmo fala que, embora a literatura não é forte o suficiente para sugerir a privação do tratamento hormonal, há uma necessidade de mais ensaios clínicos randomizados. Só esse estudo não é suficiente aí para bater o martelo em relação ao tratamento. Eu fui buscar na Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, veja que eu já estou entrando num item de especialista, porque no Ministério da Saúde você não encontra essa relação. Um paciente que tem essas características não encontra um guideline para tratamento. Então eu tive que buscar outras fontes aí para a gente poder verificar. E o próprio site da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, ele fala de diretrizes internacionais. Quer dizer que no Brasil a gente ainda não tem nada consolidado. E eu dei uma olhada nas correções do Revalida de 2025 por vários cursinhos. E teve um do Estratégia Med que ele fala que essa conduta de dar estrógeno e progesterona, ela não é 100%, vamos dizer assim, unânime, né? E é com isso que eu fui pesquisar. Ele foi o único cursinho a abrir essa brecha para eu poder pesquisar um pouquinho mais a fundo. Enfim, no site da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, ele fala a mesma coisa, que a terapia hormonal ela não deve ser recusada a mulheres apenas com base em um histórico de endometriose. E aqui, embora eu já tenha destacado bastante coisa em laranja, eu vou colocar alguns pontos em azul que vai fazer toda a diferença na interpretação do texto, tá? Então vamos colocar para vocês verificarem. Ele está falando que tem escassos dados científicos provenientes de estudos clínicos bem fundamentados. Os benefícios da terapia combinada superam aí os riscos. Só que quando a gente volta e vê essa partezinha azul, muda todo o contexto. Eles falam que, embora haja uma escassez de dados científicos provenientes de estudos clínicos bem fundamentados, aparentemente os benefícios da terapia combinada superam os riscos. Ou seja, não é uma certeza. Os sintomas climatéricos moderados a intensos com a terapia combinada pode ser uma opção de tratamento. Pode. Não fala que é a melhor. Não fala que é a mais adequada. Alguns estudos sugerem que doses relativamente baixas de estradiol podem ser eficazes na melhoria da densidade óssea e na redução dos sintomas vasomotores, sem estimular o crescimento dos implantes endometrióticos. Daí ele vai concluir. Portanto, doses mais baixas de estrogênio podem ser mais apropriadas para pacientes com antecedentes de endometriose. E agora a gente vai entrar no caso da nossa paciente. Mesmo para pacientes esterectomizadas, a terapia hormonal combinada de estrógeno com progesterona é indicada. Já o uso de estrogênio isolado pode estar relacionado ao maior risco de transformação maligna em mulheres com antecedentes de endometriose. Enfim, como tudo na medicina, o tratamento ele tem que ser individualizado. E ele fala que a escassa literatura disponível sobre o tema sugere que mulheres com grande volume de doença residual após a cirurgia correm maior risco de recorrência. Por isso que eu falei, grande volume de doença residual. Fala isso na questão? Não. Eu posso
inferir que a paciente tem isso? Também não. Não dá nem tempo quando você está fazendo a questão. Vamos além. Eles utilizam essas referências e eu fui pesquisar a 3 e a 4. O que eles falam? Que tem uma recomendação fraca que você pode considerar combinar o tratamento hormonal para as mulheres pós-menopausa com sintomas, seja ela de origem natural ou cirúrgica, com um histórico de endometriose. Mas isso é uma recomendação fraca. Qual que é a recomendação forte? Não usar estrógeno isolado. A boa prática. Eles recomendam continuar o tratamento da mulher com histórico de endometriose depois da cirurgia de menopausa, depois da menopausa cirúrgica, com o tratamento combinado de estrógeno e progesterona, até a idade natural da menopausa. Aquela mulher estava com 49 anos, então ela já estava na idade natural da menopausa. E o que esse estudo fala no final? Os autores corretamente notaram que o estudo não tinha poder suficiente para detectar uma mudança estatisticamente significativa nas taxas de recorrência entre os dois grupos de mulheres. No entanto, o estudo levanta possibilidades interessantes para pesquisas futuras sobre o efeito do estágio e extensão da doença nas taxas de recorrência. O próprio estudo ele fala que não tem mudança estatisticamente significativa. Vamos lá. Tem um estudo observacional de 2003, é um outro estudo, onde eles pegaram aí 107 mulheres, algumas tratadas com estrógeno apenas, outras com terapia combinada, outras com terapia combinada cíclica e outras sem tratamento. Só houve recorrência, no caso, em 4 mulheres. Todas estavam recebendo estrógeno. Vamos lá, mais. Quais tratamentos para a menopausa são mais apropriados para mulheres com endometriose prévia? Há evidências limitadas de alta qualidade nas quais basear essa decisão. 2 estudos recuperados por nossa busca fornecem informações sobre essa questão, um de 1999 e outro de 2003, e ambos foram avaliados como de qualidade muito baixa utilizando o sistema GRADE. Vamos lá. Um outro estudo de coorte observacional fala de mulheres que foram submetidas à histerectomia com endometriose. Daí fala de mulheres tratadas com estrógeno, combinado, cíclico. Qual foi a conclusão? Embora não tenha havido diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, os únicos episódios de recorrência foram apenas as mulheres que utilizaram apenas estrógeno. Então, assim, não tem diferença nenhuma. Eu vou deixar aqui algumas referências para vocês verificarem. Entrem nos sites, leiam, se preparem mais do que só para a prova, se preparem para a vida de clínico. Então, assim, você não vai encontrar essa informação no site do Ministério da Saúde. São poucos os sites que têm aí informações. São pouquíssimos estudos que existem e não há consenso sobre isso. Os próprios estudos eles afirmam que não se pode tirar conclusões sobre os dados que eles analisaram. Então, assim, a gente não quer um revalida que acabe o revalida, a gente só quer um revalida justo.